Nós estamos aqui com o professor Eduardo Fagnani, que no segundo dia do 6º Congresso da CNTS-S trabalhou o tema A Seguridade Social na Perspectiva do Desenvolvimento do Brasil. Professor, a Seguridade Social hoje desempenha um papel fundamental dentro da estrutura do Estado? Desempenha um papel fundamental na estrutura do Estado, é um pilar da proteção social no Brasil e foi uma das principais, junto com o salário mínimo e com a criação de empregos formais, né? Junto com o salário mínimo e a criação de empregos formais, a Seguridade Social foi um dos principais responsáveis pela indução do nosso crescimento econômico recente, porque essas três políticas aumentaram o valor da renda das famílias, né? Com isso aumentando o consumo e incentivando o mercado interno de consumo de massas, enfim, com isso impulsionando o crescimento da economia, não é? Então, a Seguridade Social, quer dizer, é um dado importante de ser lembrado, quer dizer, são 37 milhões de beneficiários diretos, né, entre a Previdência Urbana, a Previdência Rural, Seguro-Desemprego e Assistência Social. 37 milhões de beneficiários diretos. E 70% desses beneficiários recebem um salário mínimo, né? Então, como o salário mínimo aumentou 70% em termos reais acima da inflação na década passada, até hoje mais de 90% em termos reais, a renda dessas famílias, esses 34 milhões de famílias, aumentou 70%, 80% em termos reais, não é? E, portanto, enfim, você criou espaço para que essas pessoas invistam, consumam, enfim, e isso gira a economia, né? Muitos acreditavam que o aumento do salário mínimo ia quebrar a Previdência, ia quebrar os municípios, né? E, na verdade, o que nós tivemos não foi nada disso. Pelo contrário, foi uma articulação positiva, né, entre o salário mínimo e os benefícios da Seguridade Social para fazer com que ativasse a economia brasileira. Professor, na sua opinião, quais são as modificações que o Estado precisaria fazer para dar conta hoje desse novo desafio da economia e da questão social no país? Olha, eu acho que o momento que a gente vive é muito especial. Nós avançamos muito na última década. Agora, para preservar essas conquistas e para avançar, né, quer dizer, nós avançamos, mas ainda nós ocupamos uma das últimas, somos uma das economias mais desiguais do mundo, tá certo? Melhoramos muito, mas ainda somos uma das economias mais desiguais do mundo. Bom, e como é que você enfrenta essa questão? Para enfrentar isso é uma estratégia de desenvolvimento social que passa por questões estruturais muito complexas, tá certo? Além do crescimento da economia, você tem que ter a reforma tributária você tem que para aumentar, melhorar a distribuição da renda, a economia tem que crescer, mas você tem que fazer a reforma tributária que seja justa e progressiva, tem que fazer a reforma agrária, né? Tem que consolidar esses mecanismos da Seguridade Social, né? Cumprir a Constituição na questão da organização da Seguridade Social, nos recursos da Seguridade Social para a Seguridade Social, na criação do Conselho Nacional da Seguridade Social, né? Mas também nós temos que enfrentar os problemas estruturais do nosso mercado de trabalho, temos que criar emprego industrial, esse é um emprego que tem mais qualidade, etc, etc, né? E temos que transformar as nossas políticas universais, asseguradas pela Constituição, em políticas universais, né? Ou seja, universais que atendam a todas as pessoas, inclusive os mais pobres, né? O desafio que se coloca hoje para os mais pobres é como fazer com que todos eles tenham direitos da cidadania, como tornar os cidadãos, né? Assim, por um lado, isso passa por políticas mais focalizadas, mas também passa por transformar as políticas universais, saúde, educação, assistência social, etc., que atenda a todas as pessoas, né? E além da questão urbana, né, temos que enfrentar o problema do saneamento básico, transporte de massa,
habitação popular, né? Isso pode ser um programa importante para você incentivar o investimento público especialmente, né, nesses setores, né? É uma forma de você agilizar a economia. Enfim, eu acho que a estratégia, nós temos que agora pensar essa estratégia, uma estratégia que é integrada, que passa por diversos fatores, por isso que é importante ter uma agenda, né? Enfim, tem outras questões complicadas. Como é que você financia esse desenvolvimento? Como é que você financia essa proteção social universal, né? Como é que você fortalece o Estado, né? O Estado tem que ter um papel central na coordenação desse processo, dos investimentos públicos, dos investimentos privados. Isso passa pela valorização da democracia, pela revalorização da política, por você ter atores coletivos, né? Como os sindicatos, como as confederações, né? Esses atores coletivos são, na verdade, os indutores de uma transformação, de uma agenda desse tipo, né? Então, eu acho que nós precisaríamos aproveitar essa oportunidade, né? Se você normalmente avança, você não vai avançar na época da crise, né? Ver o que está acontecendo na Europa. Na época da crise não tem espaço para avançar. Você tem espaço para avançar quando você tem um período de melhora das condições de vida da população e que a economia, mais ou menos, está caminhando positivamente. Professor, esse ano a CNTS-S completa 18 anos. Nós estamos aqui no seu 6º congresso com cerca de 380 delegados de todo o país. Como o senhor avalia esse momento aqui de discussão? Não, eu acho que do 6º congresso, eu acho que eu participei dos últimos 3, né? Enfim, me sinto sempre muito honrado, é sempre um prazer estar aqui na CNTS-S, né? Por quê? Porque os trabalhadores da Seguridade Social, você agrega os trabalhadores da saúde, da assistência social e da previdência, né? Então, enquanto ator político, a CNTS-S é extraordinária, tá certo? Então você já começa a ter uma unidade nesses 3 setores, porque hoje em dia a gente tem uma coisa setorial, quer dizer, quem trabalha com saúde só trabalha com saúde, quem trabalha com assistência só trabalha com assistência, só problematiza as questões da assistência. Então, a confederação é uma possibilidade de já pensar essas questões de uma forma articulada, integrada, né, nessa perspectiva que eu estou colocando, de pensar, enfim, uma agenda numa perspectiva mais que incorpore questões mais gerais e não apenas o movimento das pautas setoriais.